Olá, meu nome é Camila Santos e hoje nós juntinhos vamos mergulhar na palavra e vai ser muito especial. Você gosta de louvores? Você gosta de cânticos? Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Então sempre vai estar sendo entoado algum tipo de louvor e cântico dentro do nosso coração, do nosso pensamento e saindo dos nossos lábios. Que estilo de vida nós estamos levando? Você sabia que o inário de Israel são os salmos? Salmos são canções que foram inspiradas por Deus para serem entoadas nas tendas, nos templos, né? E hoje para serem lidas, meditadas, decoradas, mas são músicas, louvores, canções. E tem uma canção dos salmos que em especial me marca muito, que é o Salmo 1, ou Salmo 1, que fala o seguinte, vou abrir um parêntese antes, nem todos os salmos foram escritos por Davi. Nós temos salmos escritos por Salomão, pelos filhos de Corá e até por Moisés, né? Mas nem todos os salmos foram escritos por Davi. O Salmo 1, ele fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus, inspirando o salmista, está dizendo, olha, feliz, ou terá felicidade, aquele homem que não acontecer essa progressão de decadência. Que progressão de decadência? Um homem que anda no conselho dos ímpios, né, do perverso, porque o ímpio é alguém que tem perversão dentro dele, é alguém que não acredita em Deus, que não anda pelos princípios de Deus, que não acredita em Jesus, é alguém que tem o seu coração, os seus sentimentos, as suas sensações e as suas práticas em perversão ou pervertidos. Então ele diz, feliz será o homem que não anda no conselho dos ímpios. Note que esse homem ainda está em pé. E aí ele diz, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para no caminho dos pecadores. E pecador é aquele que erra o alvo, porque na lei de Deus nós temos o alvo a ser alcançado. O que Deus quer de nós e o que Deus não quer de nós. Então quando nós andamos em contrário a isso, quando nós erramos isso, nós pecamos por ação ou por omissão. Então, ele continua, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos um homem que estava em pé, ele não anda no conselho dos ímpios. E conselho, aqui ele está falando, não é só na questão de chegar e pedir uma opinião para alguém do que fazer, mas o conselho ali em termos de reunião, né, naquele conselho. Ou seja, não é uma pessoa que anda, né, em reunião com os ímpios. A sua comunhão não é com ímpios. Né? O seu modo de vida não está baseado no dos ímpios. Mas nós temos um homem que anda, um homem que para e um homem que se assenta. Então nós vemos um declínio. Quando Adão peca, é chamado de queda. Por quê? Porque o primeiro pecado que acontece, não na terra, mas nos céus, ele foi feito por Lúcifer e de lá houve a queda de Lúcifer até aqui. Então todo homem que se espelha em Lúcifer e peca, espiritualmente falando, nós dizemos que ele caiu. Então nós temos uma progressão de declínio aqui. Um homem que anda, um homem que para e um homem que se assenta. Ele cai. Né? Ele já está em queda espiritual, de alma e corpo também. E aí ele continua no 2. Antes, ou seja, esse homem que vai ser feliz, que não pratica essas coisas, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então o Salmo 1 ou o Salmo 1, ele fala do mais importante. Ele já começa, né, ele já estreia o livro dos Salmos falando da lei do Senhor, do próprio Jesus, da base de todas as coisas, da rocha fundamental da construção, do próprio Senhor Jesus. E ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então, nós somos convidados, você e eu, não só ler as Escrituras. Nós somos convidados não só a decorar versos bíblicos, nós somos convidados a ter prazer, a ter deleite nas palavras do Senhor, a colocar todas as nossas, toda a nossa perspectiva, a colocar
todas as nossas expectativas a serem supridas por uma lei que é eterna, que é absoluta e que não muda. Porque toda fonte da nossa carne, da nossa alma e do nosso espírito de remissão, de prazer e de deleite em coisas desse mundo são limitadas e não vão atingir o seu objetivo. Então nós somos convidados, você e eu, a ter prazer na lei do Senhor. Então não é qualquer leitura, né? Não é bem-aventurado, não vai ser o homem que faz um plano anual de ler a Bíblia, né? Em tantos capítulos, 3 capítulos por dia para terminar a Bíblia em um ano, embora isso, passe por isso, seja muito bom, mas ele quer que medite. A meditação, um similar da meditação é a ruminação. É a mesma coisa de ruminação, de murmuração. Então, quando eu era criança, eu ia para o interior dos meus avós e meu avô criava cabras, bodes e cabras. E a cabra, ela tá sempre mastigando. Por quê? Porque ela é um animal ruminante. Ela come e aquela alimentação volta e ela come e ela mastiga de novo, mastiga de novo, mastiga de novo. Então é isso que nós somos convidados a fazer. A estar sempre voltando naquela escritura para entender, para mergulhar nela, para ruminar. E ele fala, medita de dia e noite. Ele, quem faz isso, será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no seu tempo, no seu devido tempo, dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, se eu e você fizermos isso, nós seremos como uma árvore frutífera, que daremos o nosso fruto no tempo certo. E nossa folhagem não vai murchar, não vai secar, não fenecerá, em outras traduções. E nosso fruto, ele permanecerá. Seremos plantados junto a correntes de água. Você viu a conexão entre prazer, entre fruto, entre árvore? Ou seja, a nossa vida vai ser um jardim. Esse salmo fala do Éden. A palavra Éden quer dizer prazer. Né? Jesus, ao se batizar nas águas por João Batista, Jesus foi esse lugar de prazer, essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, esse modelo para mim e para você, onde o Senhor olhou para ele e disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Senhor quer ter prazer em nós através da pessoa de Jesus. E nós, se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, nós vamos frutificar. Nós vamos ser como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, porque o Espírito Santo estará em contínuo contato conosco. Nós seremos a habitação do Espírito, aqui simbolizado nessas águas. Mas, a partir do verso 4, ele diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios, os perversos, serão como palha, não como uma árvore. Uma árvore tem peso, uma árvore tem raiz, as raízes se aprofundam, elas bebem de águas tanto do seu subsolo, quanto bebem da água da chuva. Ela será plantada junto a ribeiros de águas, como diz aqui, mas a palha não tem peso. A palha é dispersa por qualquer vento. E a palha aqui, ele está comparando esse homem, a palha que é soprada como um joio. Por quê? Porque qual é a diferença entre o trigo e o joio? E aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que são da família de Jesus, eles são comparados ao trigo. Mas aqueles que não são, eles são comparados como o joio. E o joio, a diferença entre ele e o trigo, né, é que o joio não tem fruto. Entre um trigo que não está maduro, um trigo imaturo e um joio, não há diferença alguma. Mas quando chegar a época da maturidade, que o trigo brota o seu fruto, o joio ele não tem peso, ele é como uma palha. E a palavra diz, João Batista fala isso, que Jesus é aquele que trará na sua mão a pá, na sua mão direita a pá, e ele separará o trigo e a palha. O trigo será colocado no celeiro e a palha no fogo. Isso fala de juízo, isso fala de não salvação.
Nós, eu e você, enquanto estivermos vivos, nós temos a oportunidade de sermos trigo, entregando verdadeiramente a nossa vida para Jesus, tendo prazer na lei do Senhor. E às vezes dá aquela ansiedade porque pegamos a Bíblia quando nós não temos intimidade alguma com a palavra. E tem aquela impressão que nós não entendemos nada. Mas se você entregou a sua vida para Jesus Cristo e pedir a orientação do Espírito Santo e permanecer como um animal ruminante que come e volta aquela comida para ser ruminada de novo. Ruminada e ruminada e ruminada e ruminada. Se você tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, você vai ser um jardim plantado junto a ribeiros de águas, uma árvore plantada e frutífera. Não é à toa que tem uma figura de uma árvore aqui frutífera e que fala de prazer, que fala de Éden. O Senhor está dizendo, eu quero que você seja o meu Éden, que você seja o meu prazer. Eu quero que você frutifique o fruto do Espírito. Eu quero que você, através de mim, tenha bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, fé. Eu quero longanimidade, paz, alegria, o fruto do Espírito, o caráter de Jesus. Aleluia. Até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.